Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é a última sexta-feira do mês, nossa reunião de esclarecendo dúvidas. Temos algumas questões aqui para serem tratadas. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, aproveitando esse momento em que aqui estamos, nessa casa tão amada e querida, para podermos aprender um pouco mais sobre essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, sempre baseada na razão, na fé raciocinada, e que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados e também desencarnados, possamos aproveitar mais essa oportunidade de aprendizado. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e ajudado por esses amigos espirituais que com certeza aqui comparecem. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, José Manuel. E com vocês, a Terra. A Terra. Hoje de manhã, cedinho, já naquele jornal Bom Dia Brasil, eu estava vendo as últimas notícias do Brasil e do mundo. Então lá estava falando sobre o perdão que a Comunidade Econômica Europeia concedeu à Grécia, que estava prestes a dar um calote, a falir, não é? Economicamente, financeiramente, em relação ao mercado, à Comunidade Europeia, e isso estava causando uma baderna geral no mundo. O planeta todo se abala quando os ricaços, os milionários, os poderosos que comandam isso aqui, quando eles se enroscam lá, se enrolam, gastar demais, eles gastam e vão gastar sempre. Mas quando a coisa fica meio ruim entre eles, então nós todos somos ameaçados. Aí os pobres vão ficar mais pobres ainda, os miseráveis aí vão morrer, mas eles vão continuar no status. Esse é um mundo cruel, esse é um mundo de provas e expiações. Esse é um mundo que, se analisado à luz do espírito, ninguém quer vir para cá. A gente vem porque é obrigado, porque nosso grau é esse. Senão nós não viríamos para cá, nós iríamos para outro. Então estava lá, perdoar a metade da dívida da Grécia. Que maravilha! E as bolsas de valores subiram, se recuperaram, que maravilha! Quem gasta esse dinheiro todo? Esses trilhões de euros, quem gasta isso? Os pobres? Os miseráveis? Estão acabando, é porque acabaram com a miséria que aconteceu isso? É porque fizeram saneamento no planeta todo e ninguém mais tem esgoto a céu aberto na porta de casa? É porque melhoraram todos os hospitais públicos do mundo, dos países pobres e miseráveis, e agora aí a Europa se abalou com as suas finanças, os Estados Unidos? Não é nada disso. É a injustiça social, é a falta de amor ao próximo, é a falta de funcionamento das religiões. Eu sempre ligo tudo isso às religiões, que as religiões são as culpadas, que compete às religiões ensinar os homens a amar o próximo, é ou não é? E o que eles estão fazendo como instituição religiosa no mundo durante milhares de anos, durante séculos e mais séculos? O que estão fazendo? Eu costumo chamar a atenção para uma questão muito simples que a gente vai entender. Uma escola, um colégio, em que ao final do curso nenhum dos alunos passa no Enem, o colégio não é problema do Enem, é problema do colégio. É problema do curso. O curso tem que mudar, porque os alunos não estão passando. Vejam se a humanidade não se comporta mais ou menos como num curso e num Enem da vida. As religiões estão ensinando o quê, se ninguém passa? Se a imoralidade é predominante, se a injustiça é massacrante, e se as coisas têm sempre tendências de piorar. Então as religiões têm que mudar. As religiões não podem continuar apresentando um bode expiatório, apresentando Jesus como salvador dessas quadrilhas todas, essa máfia global. Não pode. As pessoas têm que aprender que vão pagar por todos os erros que fizerem, por todos os cambalachos que realizarem, por toda a corrupção da qual estiverem direto ou indiretamente ligados. Todos vão pagar.
E para que se conscientize a humanidade disso, é indispensável se ensinar, se analisar, se discutir, se pesquisar reencarnação. A reencarnação explica tudo. A reencarnação esclarece as divergências sociais, as deficiências físicas, as mortes prematuras, as injustiças, as exacerbações, os exageros que a própria humanidade pratica. Então, hoje de manhã cedo eu estava vendo isso. Todos felizes, alegres e contentes. Aqueles dirigentes planetários que estavam reunidos até 4 horas da manhã saíram cansados porque estavam lá resolvendo esse grande problema. Hoje, amanhã e depois eles estão todos naquelas ilhas do Mediterrâneo, nos seus iates luxuosos, continuando arrebentando com o planeta. Mas vejam bem, eles estão em prova aqui, ou em missão, alguns deles. Nós estamos também em prova aqui. O mundo é assim mesmo. Essas diferenças todas em termos de moralidade, elas são inerentes à evolução de cada um de nós que aqui habita. Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa e falei assim: por que não faz isso assim, assim, em tal lugar, assim, assim? Não vou dizer muitos detalhes, porque senão as pessoas acabam descobrindo o que é. Mas aí a pessoa falou assim: não, nós não temos nada com isso lá. Eu falei: mas por que não tem? Se fulano, ciclano, beltrano, se isso, também é beneficiado. Aí a pessoa falou assim: mas eles não estão usando? Vejam, admitiram que as pessoas seriam beneficiadas, mas como elas não estão usando, fingiu-se então que não tem nada com isso. Aí eu disse para a pessoa: olha a tese do planeta, olha a tese da desgraça mundial. A gente sempre tem uma explicação para dizer por que não faz ou por que não participa, e a gente acaba cometendo as mesmas injustiças e os erros que os outros estão cometendo abertamente. A gente comete às vezes intrinsecamente, intimamente, mas a ideia é a mesma. É por isso que todo mundo aqui sofre mais ou menos nesse caldeirão, onde os injustos onde os injustos da elite, que são os comandantes do planeta, gerenciam a injustiça, mas onde nós, o povo em geral injustiçado, está merecendo passar por isso, porque pensa do mesmo jeito, só não faz porque não está lá. Só não faz porque não está lá. Vocês vão ver, as eleições vêm aqui agora, ano que vem nós já temos eleições. Vocês vão ver que vai todo mundo cair no mesmo buraco. Vão eleger quem não deve, vão eleger os vigaristas, vão eleger os demagogos. A mesma história se repete. Porque no fundo, basta dar um aceno com alguma vantagem para o eleitor está junto. Depois eles largam o eleitor para lá e que se dane, e fica tudo do jeito que está até a próxima eleição, quando vai acontecer a mesma estratégia, a mesma técnica, beijos, abraços, acenos, e depois larga isso tudo para lá. Pessoas horríveis que fizeram coisas horríveis estão voltando, e às vezes voltam. Outros que estão chegando para salvar são da mesma panela. E nós, povo, entramos porque a gente também, no fundo, tem a mesma essência, gosta do mesmo perfume. É por isso que a gente sofre. Isso é bonito ou não é? Isso é legal, isso é explicável, isso é aceitável. O que não é aceitável é nós ficarmos aqui iludidos, achando que estamos salvos por Jesus, ou salvos por Maomé, ou salvos por quem quer que seja, porque isso é conversa fiada. Nós não podemos aceitar que alguém pague pelo outro. Isso é injusto. Isso é injusto, não está de acordo com Deus, não está de acordo com o Criador. Não podemos fazer um Criador à nossa imagem, e sim entender que nós somos a imagem dele em termos de inteligência que progride, inteligência que evolui, inteligência perfectível, capaz de chegar à perfeição por conta própria, por esforços próprios. Isso não é legal. Agora, com reencarnação, sem a reencarnação, tirou a escada e deixou a gente segurando na brocha. Aí faz um risco na parede, pum, cai lá embaixo. Reencarnação é a tese central da doutrina espírita.
é o fundamento básico que dá justificativa, explicação, lógica para tudo isso que a gente vê, para tudo isso do qual a gente participa. Agora, não basta, como a gente sempre lembra, nós sabermos disso. Saber disso, dessa teoria espírita, dessa doutrina, do corpo da doutrina espírita, conhecer isso é um mecanismo de informação para que cada um, sabendo que é assim, aceitando que é assim, pelo raciocínio, pela própria inteligência, cada um então diga: ah, sim, é assim, eu concordo, acho isso lógico e sensato, então agora eu vou fazer a minha parte. Onde? Vai vir para o centro, carregar bolsa para os pobres? Isso você faz na vida, isso você faz no dia a dia, onde quer que seja preciso. Mas você vai fazer a sua parte, vai começar a se conhecer e se apertar, se humilhar. Você humilhar a você mesmo, para você se testar cada vez mais. Você começar a estar seguro de que você não se ofende mais quando alguém te fala uma bobagem. Você não se ofende mais quando alguém te fecha na rua, no trânsito. Você não reage mais com raiva quando alguém bota a cara do lado de fora do carro e te xinga porque isso ou isso. Você foi atravessar a rua na frente que o quê? Você já não fica assim no fundo, meio mordido, porque o vizinho trocou de carro, está com um carro novinho e o seu está velhinho. Você não se magoa mais porque o seu vizinho mudou daquela casinha do lado da sua e foi morar num apartamento de cobertura. Essa é a nossa missão. Vigiar a nós próprios e consertar isso na gente. Porque não adianta nós virmos para cá fazer discurso, vocês ouvirem discurso, vocês concordarem com tudo e eu também, se lá fora, se na nossa vida, na minha e na sua, nós não estivermos fazendo esse trabalho, porque é esse trabalho que vai fazer a diferença quando nós morremos, quando nós passarmos daqui para lá. Lembra que eu falei com vocês numa dessas palestras para trás? Tudo que a gente conquista aqui não serve para o outro lado, a não ser para o espírito, que você conquistar aqui para o teu espírito, aí é o que serve para o outro lado. Agora os carros, os apartamentos, os aviões, as mansões, as bicicletas, ou o que você vai ter ou não ter, vai ficar tudo aqui, porque as coisas daqui não servem para o lado de lá. Então, esse conhecimento, essa maravilha que nós temos acesso, que são essas explicações da doutrina espírita, essa maravilha deve nos tocar e nos dar subsídios, elementos de convicção para uma única coisa: nós nos conhecermos e começarmos a nos educar, fiscalizar a nós mesmos, dar reprimendas, apertos em nós mesmos. Essa é a grande verdade. Esse era o grande mistério que desde muitos e muitos séculos, filósofos e mais filósofos sempre destacaram: conheça-te a ti mesmo. Porque veja bem, nós sofremos por nossa causa, nós não sofremos pelos outros, nós sofremos só por nossa causa, nós sofremos pela maneira de nós sermos. Quem é humilde não se ofende quando alguém faz uma ofensa qualquer, uma agressão qualquer verbal, não se ofende. Quem é simples e humilde não quer ser melhor do que ninguém, então não se ofende por coisa nenhuma que venha de lá para cima de si. Então veja bem, é esse indivíduo, esse valor que cada um deva conquistar, que vai nos imunizar, nos neutralizar do sofrimento. Nós não queremos parar de sofrer menos? Pois bem, a causa do sofrimento está aqui dentro, somos nós. Não é os outros de fora que estão nos fazendo sofrer. Somos a maneira de nós recebermos aquilo que nós estamos sendo envolvidos, é que vai fazer com que a gente sofra ou não. Eu conheci uma pessoa que eu assim, admirava muito e tal, a gente convivendo e conhecendo, né? Quer conhecer bem uma pessoa, faz uma viagem com ela. Faz uma viagem.
Que aí na viagem as pessoas se soltam, não é? Aí são no centro, na igreja, no templo, é todo mundo com aquelas carinhas de São Francisco de Assis, né? De Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, não é? Todo mundo. Agora, viaja lá fora, vai a uma festa com um companheiro da igreja, da congregação, que aí você começa a perceber como realmente nós somos lá fora. Como nós somos. Então, eu lembro que tinha uma pessoa que ela tinha um nome engraçado. Por exemplo, Íris. É um nome bonito. Íris. A pessoa chamava-se Íris. Leia daqui para cá. Da Siri, isso dava uma encrenca. Quando chamava Íris de Siri, era pau quebrando. Era pau quebrando. Que bobagem, que tolice, não é? Mas veja, para aquela criatura não era. Para aquela criatura não era. Simplesmente porque chamavam a Íris de Siri. Dava uma confusão. Aí danava tudo, porque aí a pessoa... Aí como é que todo mundo só chamava ela, a Íris, de Siri? É o bullying. E isso é igual no tiro de guerra, Hildes. O cara fala assim, sargento, eu chamo Honório, como é que é? Honório Guimarães. Mas eu queria que meu nome de guerra fosse Guimarães, porque eu não suporto Honório. Como é que o moleque vai ficar o tempo, a vida inteira militar dele sendo chamado? Honório, é claro, vai chamar Honório eternamente, que é o nome que o cara não queria. Agora, por quê? Honório é alguma ofensa? Siri é alguma ofensa? Para quem chama Íris, Siri, não é. Coitada a mandioca. Mandioca é chamada de aipim, macaxeira e deve ter outros nomes por aí. Muda o que para mandioca? Para o aipim? Para macaxeira? Não muda nada. Então a questão não é o que vem de fora, é o que está dentro. A Íris reagia terrivelmente com ódio, rancor e mágoa e agredia quem a chamasse de Siri. E todo mundo só chamava a Íris de Siri e saía correndo, saía de perto. E a Íris se torturava com isso. Que bobagem, que bobagem. Eu mesmo, até para evitar isso, já que a gente tem programa de televisão, eu queimo logo aquela história do Zé Mané. Eu sou um Zé Mané, então eu queimo. Ninguém que queira, por exemplo, me ofender vai chamar de Zé Mané, porque eu mesmo chamo. Então queima, você queima a coisa. Se ofender por quê? Em que isso vai modificar o Zé Mané, o José Manuel? Aliás, eu ia chamar o Warney. Machado? Eu ia chamar o Warney. Quando eu nasci, tinha um atacante inglês, da seleção inglesa, que chamava o Warney. Aí a mamãe não queria de jeito nenhum. Quando acaba, eu levei o nome do pai e do avô. O pai era José, o avô era Manuel. Aí pronto, eu carreguei agora o José Manuel. Mas podia chamar o Warney. E daí? Que diferença faria isso para mim? Absolutamente nenhuma. Então vejam, o mistério da vida é se autoconhecer. Porque você se autoconhecendo, você começa às vezes a observar como você está sendo bobo, em acreditar em tolices, em acreditar nisso, naquilo, ou em aquilo outro. Mas você tem que se conhecer e se educar para você ter uma autocensura e uma avaliação daquilo que você até está acreditando. Que às vezes as pessoas encasquetam numa religião, não mudam jamais, que a família toda era daquela religião, e porque ele já deu a palavra lá da religião, e não muda. O bichinho vai morrer como nasceu, vai morrer com todos os defeitos que trouxe, porque não quer mudar. Denise Frossá, aquela grande juíza que nós tivemos aí, que prendeu uma máfia de jogo do bicho, e que foi deputada, a Denise Frossá dizia o seguinte: só não mudam os tolos e os mortos, porque todo mundo deve mudar. E o Espiritismo diz que mudam os mortos e mudam os tolos. Todos têm oportunidade de mudar sempre. Então nós estamos aí para nos conhecer e nos modificar. Nos modificar naquilo que nos prejudica. E qual é a receita? O que nos faz sofrer é o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. É você achar que é o melhor do que os outros. Quando você começa a se convencer de que você não é melhor do que ninguém, e você não está aqui para disputar isso com ninguém, você começa a eliminar o egoísmo. Você começa a eliminar os principais problemas do sofrimento na Terra.
Você não vai ser avarento, não vai ser metido, arrogante, você não vai ser cruel, não vai ser mal educado. Não, não. Aí você está integrado e entregue às regras da solidariedade, da fraternidade, do amor. Isso você pode conquistar até em qualquer religião, independentemente de ser ou não reencarnacionista. Se conhecendo e se freando, se encabrestando, você se coloca numa postura do que deva ser. Cristão, budista, muçulmano, isso não interessa. Não interessa. Você está harmonizado com Deus e com a fórmula da perfeição. Perfeição sua. Nós não viemos aqui para aperfeiçoar os outros. Nós viemos para nos aperfeiçoar. Eu, quando estou falando aqui, eu devo ter em mente o seguinte: eu estou falando para vocês ouvirem e eu também entender, e nós fazemos isso. Nós optamos por fazermos isso. Eu não resolvi todos os meus problemas ainda. Eu não faço tudo aquilo que eu sei que devo fazer. Mas tenho procurado, tenho me esforçado e tenho me ajudado muito isso. Eu hoje posso dizer que eu há 30 anos passados eu tinha inimigos. Hoje eu posso garantir para vocês de alma pura que eu não tenho inimigo. Resolvi este problema. E ao contrário, aqueles com quem eu tinha alguns problemas, resolvi com todos eles. Muito poucos eu não tenho acesso ou eu não dou a mão, porque não tive oportunidade ainda. Então nós todos temos que procurar fazer isso. Já resolvi todos os problemas? Não, mas nós temos que começar a resolver alguns. Temos que começar a resolver alguns. Lembra, eu falei da vez passada, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Jesus lavou as mãos com isso, ó. Deixou para a gente resolver o problema. Ah, você quer o perdão? Quer a recuperação? Quer a nova oportunidade? Sim. Pois bem, haja assim com os seus semelhantes, que é o tratamento com que você também vai ser beneficiado. É a regra. E essa regra é espírita? Não, essa regra é de Deus. Essa regra é para todos. Então, queridos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Não precisamos nos iludir e ficar aqui perdendo a vida inteira, que a vida vai passar e nós não vamos ver leões brincando com cabritos, gatos brincando com ratinhos. Ora o gato corre atrás do ratinho, aí para, o ratinho vem, corre atrás do gato, ele para, aí depois eles ficam brincando. Não fiquem iludidos com essas bobagens. Quem ficar esperando isso, quem ficar esperando a carruagem de fogo que vai nos levar para o reino dos céus, vai estar perdendo tempo. Está perdendo a viagem, exatamente. Está perdendo a passagem por aqui. Não nos iludamos com isso. Paremos com essas tolices, com essas bobagens. Até mesmo de ficar achando que está todo mundo perdido e nós estamos com o problema resolvido. Não estamos. Todos estão aí para resolver os seus problemas. Em que religião não importa. Em que pese as pessoas, os grupos, dizerem que sim. Dizerem que sim. Nesse programa passado, até na televisão, eu dei um tranco até meio pesado, porque eu fico puxa-saco achando que vai vir a carruagem para levar todo mundo para o céu daquela igreja. O resto, eles vão ficar orgulhosos de orar todo mundo para o inferno. Onde é que está a evolução dessa turma que está achando que vai para o céu para ver todo mundo no inferno? Onde é que está o coração disso? O amor disso? Incompatível. Incompatível. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Amar aos semelhantes como eu vos amei, disse Jesus. Onde está o amor de quem quer ir para o céu, olhando todos, admitindo todos irem para o inferno? Isso é altamente cruel, isso é vingativo, isso é incompatível com a doutrina cristã, com Jesus, como é incompatível com Buda, como é incompatível com uma porção de outras doutrinas que tem por aí, que são boas, que são doutrinas boas, não é? Então prestem atenção, essa é a tese do Espiritismo, essa é a teologia espírita, ou seja, a explicação de Deus em relação a nós e nós em relação a Deus. Deus não fez nada para ser perdido, fez tudo para ser perfeito, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo começou pelo átomo. Então está morta a charada aí. Dizer, por exemplo, jamais que a doutrina espírita esteja ultrapassada
É alto índice de ignorância a respeito do espiritismo. O espiritismo, Kardec diz que progride, que tem que progredir. Por que os caras pálidos querem que progrida? Querem o quê? Querem voltar a dizer que os espíritos vão reencarnar em elefante, o espírito humano vai reencarnar em besouro, vai reencarnar em lesma, vai reencarnar em tatu. Por quê? É isso que querem? Evoluir? Mudar o espiritismo? Dizer que bobagens são essas? Lá tem a 540 na resposta que os espíritos deram, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, começou pelo átomo. Pronto, deu a lei de evolução para a criação, desde o micro, desde o elementar, desde o mais simples ao mais complexo. Tudo está no processo de evolução e de aperfeiçoamento. Olhem que maravilha isso. Olhem que maravilha. Não dizendo que espírito é melhor do que os outros, não dizendo que o espiritismo é a única doutrina, não dizendo que o espiritismo coloca as pessoas acima do nível das outras. Nunca, nunca. É a prática do bem, a prática da caridade. E para você fazer isso, nós temos que nos conhecer e nos educar, nos dominar. Não nos polir, não nos passar graxa e flanela para ficar polido por fora. Isso os careca, né? Ficaria bonito, não é, Paulo? Isso não é se polir por fora, é se polir por dentro, se conhecer e se frear, porque só você pode se frear conscientemente, só você pode se frear. As pessoas podem enjaular, os homens podem ser presos em solitárias, mas jamais têm presas suas consciências e seus pensamentos. O sujeito lá dentro da cela, ele pode estar longe, ele viaja longe, a consciência dele é indomável, é incontrolável, ela só é dele. O pensamento, a consciência, isso são propriedades inalienáveis, não se misturam e não se entregam para nada, desde que o indivíduo não queira. Então, a chave do autoconhecimento é a chave da salvação, é a chave da abertura do universo, do entendimento e da felicidade que nós queremos. Façamos a nossa parte, que a natureza faz o resto. É como o médico, o cirurgião. Eu uma vez fui operado, eu perguntei para ele, e aí, como é que foi? Ele falou, bem, eu fiz a minha parte, agora a natureza tem que fazer a dela. E eu falei, e agora se a natureza falha? Aí eu fiquei torcendo para a natureza não errar, né? E calhou que não errou, não. Deu tudo certo. Mas veja bem, a gente fazendo a nossa parte, as regras da natureza se incumbem do resto. É ação e reação. E tenhamos certeza que ninguém sofre sem merecer. Ninguém sofre sem merecer. É uma regra básica da inteligência suprema de Deus. Ninguém sofre sem merecer. E compreendendo isso, nós nunca podemos reclamar. Nem nos acomodar. Porque a própria doutrina que diz isso, que confirma isso, que ninguém sofre sem merecer, ela diz, vocês têm que vencer as provas. Estamos aqui em provas. E temos que vencer as provas. E se estivermos em expiações, temos que transformar as expiações em provas e vencer as expiações. É isso, esse é o nosso papel. E quanto mais difícil é a nossa prova, mais gloriosa será a nossa aprovação. Guardem bem isso que eu tenho lembrado sempre aqui. Quando qualquer um na Terra vai fazer um concurso para uma ascensão, para conquistar um cargo valioso, mesmo na área do salário, um concurso para ganhar 80 mil reais por mês, os caras não vão fazer o curso para passar nesse concurso, eles não vão fazer curso em qualquer coleginho, em qualquer cursinho de fundo de quintal. Eles vão para os melhores cursos. E quais são os melhores? São os mais apertados, são os mais difíceis, aqueles que vão botar vocês estudando 22 horas por dia e gastando mais 1 hora para tomar banho, comer e etc, e mais 1 hora para dormir. Vocês vão estudar 20 horas por dia. Por que vocês vão se submeter a isso? Porque vocês querem conquistar essa ascensão, vocês querem conquistar essa postura, essa posição superior, vão ganhar 80 mil reais por mês. Então se submetem aos cursos mais apertados para passar nessa prova. Da mesma forma como espírito, nós não pedimos aqui, eu quero ser marajá lá eu quero ser marajá
lá na Arábia, eu quero ser um sheik. Nada. Isso são os loucos que pedem. Muito poucos. A fila para essa turma é pequenininha. Agora a fila dos favelados, a fila do pessoal que vem sofrer é grande. Porque é a prova, eles querem passar nesse curso daqui, eles querem passar aqui para se livrar logo disso e irem para mundos superiores. E para mundos superiores nós temos que nos vencer, nós temos que nos esmerar, e para isso nós temos que cair aqui, para ver até onde vai o nosso interesse por aqui. Se ele ainda está muito grande por aqui, nós vamos ficar por aqui mesmo. Os espíritos que desencarnam aqui e são agarrados aqui, eles vão ficar onde? Eles vão querer ir para outro? Não, eles querem ficar aqui, ou para vir reconquistar o tesouro que deixaram, ou para vir encher a cara de cerveja e cachaça e churrasco na sexta-feira, que só tem sexta-feira aqui, só tem churrasco, cachaça aqui. Então, se eles gostam disso, eu quero sim, eu quero me salvar, mas eu adoro o churrasco, eu adoro, nada contra, não é crime querer gostar de churrasco, não. Gostar de cerveja é bom não, e gostar de cachaça menos ainda, mas as pessoas gostam, faz parte, é o direito que todo mundo tem de errar, inclusive, é um teste, tá aí, é como pegar um gordo, botar ele trabalhar numa pizzaria. Pô, ele vai trabalhar na pizzaria, mas ele sabe que ele não pode comer, que se ele comer ele explode. Mas ele não pode comer? Pode, é problema dele. Então ele vai trabalhar na pizzaria. É o cara diabético que vai trabalhar numa confeitaria. A padaria vai fazer doce. Ele adora doce, é diabético e vai trabalhar na padaria. Ele pode comer? Pode, mas vai dar problema para ele. Assim é a reencarnação no planeta Terra. Nós viemos num planeta que tem tudo para nos atrair, agarrar aí, a ficar. Mas nós não podemos ficar. É o gordo na pizzaria. Você pode trabalhar, você vai ter que trabalhar na pizzaria, mas você não deve comer. Não diz que você é proibido. Você não deve. Mas se ele comer? Vai sofrer as consequências. Aí nós viemos para cá, para nos desapegar do mundo. Por quê? Porque só provando que nós estamos desapegados disso, estando trabalhando nisso, ou seja, só provando que nós não estamos comendo pizza, trabalhando na pizzaria, aí sim nós vamos ser confiáveis para trabalhar em lugares melhores, lidando com coisas que outros não podem vir, porque se apropriariam de tudo. Vejam como é simples entender isso. Então, a Terra é atrativa para nós espíritos inferiores ainda, mas nós temos que vir para cá e lutar contra isso. Primeira coisa que nos fortalece na Terra é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É querer, assim que nasce, a família toda já vai dizer: esse vai ser um doutor, olha, esse vai ser bem sucedido, esse vai ter dinheiro, esse está com cara de prefeito, ou com cara de senador, deputado, está com cara de um cirurgião plástico, tipo Pitangui, esse vai substituir o Pitangui. Ninguém diz assim: esse vai ser um jardineiro honesto, um jardineiro que ama a profissão, ama as plantas, as flores, vai ganhar 2 salários mínimos ou 1, mas vai ser feliz. Ninguém vê por aí. Já nasceu aqui, naquele bercinho cheio de chocalhos, badulaques, enfeites e etc. Para quando as visitas vierem ver o bebê, acham, viu? Depois comentam com o outro, como o quarto dele é lindo, viu que berço, viu que almofada, viu que não sei o quê. É a padaria, é a pizzaria para o cara que é gordo e não pode comer pizza. É o mundo. Tem tudo que o nosso espírito quer e que o faz inferior, que é se agarrar na matéria, para com a matéria dominar os outros, porque dominando os outros nós nos sentimos superiores. E o de estar de guarda-chuva hoje aí? Tá? Mas não vai chover. Quando tinha aqueles guarda-chuva grandes, hoje ainda tem, mas hoje é mais elegante. Naquela época só tinha mesmo aqueles guarda-chuva grandes. Eu vou lembrar de novo para vocês se encaixarem. Vocês às vezes iam a uma festa e só tinha aquele grande guarda-chuva, então tinha que levar aquela desgraça mesmo. Porque hoje você está com aquelezinho aí, né? Ele está escondidinho, ninguém sabe se está de guarda-chuva porque não vai chover. E você, então, pagou um mico hoje. Mas com um guarda-chuva desse tamanho, o cara ia para a festa. Então ele levava o guarda-chuva, porque parecia que ia chover.
o ar da tarde, a orelha do burro estava murcha. Então ele começou a olhar todos esses conhecimentos da natureza que ele domina e falou: opa, vou levar o guarda-chuva. Levava. Chegava na festa, para começar, quando ele entrou mesmo no salão da festa, o tempo lá fora já estava bem estrelado, a lua já estava pontando, e ele sozinho de guarda-chuva. O que um indivíduo desse, todo de terno de linho branco, com aquele guarda-chuva preto desse tamanho, o que ele fica querendo na festa o tempo todo? Duas coisas: ou que chova, e a gente escuta até lá de dentro, aí ele passeia para lá e para cá na festa com guarda-chuva, aí ele está certo. Ou então o que ele vai querer, hein, Márcia? Que chegue um outro com guarda-chuva igual dele, e eles dois se aconchegam um ao outro, um se apoia no outro, o erro de um justifica o do outro. Então não sou eu sozinho, veio um outro também com guarda-chuva. Isso lá no fundo mostra como nós somos, quem nós somos. É o egoísmo, é nós queremos estar sempre bem, sempre por cima, sempre sem errar. Por isso que as pessoas mentem, porque elas não admitem errar. Mentem porque não, eu não fiz isso. É o quê? O egoísmo, está lá no fundo. Somos nós. Somos nós. Esse é o problema nosso. Esse é o problema. Ou seja, o nosso problema somos nós mesmos. Nós mesmos. A pessoa passa por você e fala: cara feio. Aí você vai atrás, chuta o cara, xinga a mãe dele. É uma maneira de reagir. E o outro passa a mesma situação: um cara feio, olha que jeito feio. Ele olha para trás e até ri. Acho engraçado. Olha as reações diferentes. A mesma ofensa e as reações completamente diferentes. O que fez a reação diferente? Quem estava ali dentro, o indivíduo. Ele que fez a situação diferente. Ele que fez a reação diferente. Que a ofensa ou a pretensa ofensa foi igual, mas a reação é diferente. A reação é diferente. Pois bem, queridos, aprender o espiritismo, deu para entender? Aprender o espiritismo é a gente pensar simplesmente nisso. Se a gente já conhece a estrutura do espiritismo, Deus, alma imortal, reencarnação para a alma ser perfeita, para nós sermos perfeitos. Vamos habitar vários mundos, não só esse, né? Então, veja bem, se já sabemos isso, vamos agir, simplesmente agir, viver a vida. Não precisamos estar socados em centro, como as pessoas, não é socar em igreja, socar em centro, que não vai resolver o problema de ninguém. É conhecer. O espiritismo dá essa estrutura. E aí dá os outros ensinamentos. Você não precisa ficar atrás de ritual. Você, para falar com Deus, você fala pelo pensamento, pelo seu sentimento. Para você se comunicar com seus entes queridos, você não precisa estar com vela, estar com colar, estar de joelho. Você não precisa estar de roupa preta ou de roupa branca, nada disso. Então, isso o espiritismo está ensinando esses detalhes. O mecanismo do dia a dia. O espiritismo ajuda com enriquecendo esses conhecimentos. Mas se você já conhece a estrutura, bem, eu sofro porque eu estou precisando. E eu não estou aqui para perder tempo, mesmo sofrendo, eu vou continuar aprendendo, continuar estudando, continuar trabalhando, continuar me intelectualizando. Eu vou me meter a cara no mundo. E é assim que a gente faz. Lá na frente você tropeça com alguém numa dificuldade, precisando de alguma ajuda, e você tem condição de ajudar, pronto, ajude. Ali que você está fazendo o seu papel. Em qualquer lugar onde vocês estejam, onde eu esteja, é lá que nós precisamos representar Deus, representar o conhecimento que nós estamos tendo. É em qualquer lugar, e não dentro do templo. Porque dentro do templo, nós todos somos Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, João Paulo II. Nós todos somos essas santidades aí. Bem, Valéria, hoje é o dia de responder perguntas, mas tem poucas, né? Sabemos que os fenômenos mediúnicos não são exclusividade do espiritismo. Por que a codificação cita diversas vezes o termo fenômenos espíritas? Por que fenômenos espíritas? Porque o espiritismo é que estudou isso. O espiritismo tem a primazia de ter codificado isso. O livro dos médiuns, por exemplo, é um tratado, é um código de conhecimento sobre a fenomenologia ou os fenômenos da comunicação dos espíritos com o mundo e do mundo com os espíritos, de uma forma esmerada e profunda e quase que total. Quase que, porque nós temos ainda muitas coisas a acrescentar, porque hoje nós não temos ainda condição de entender.
Então, quando fala dentro da codificação fenômeno espírita, é porque são os fenômenos tratados pela doutrina espírita. Mas o fenômeno mediúnico não é espírita, ele é universal. E ele é eterno, ele é desde que os primeiros espíritos surgiram na criação. Então, o fenômeno é universal, o fenômeno não é propriedade espírita. Agora, quando se fala em fenômeno espírita, porque é o tratado pela doutrina espírita, estudado, pesquisado, analisado e colocado aí no livro dos médiuns. Mas nunca está escrito ali que o espiritismo criou o fenômeno, criou a mediunidade. Tem muito mais mediunidade fora do espiritismo do que no espiritismo. Tem muito mais médium não espírita do que médium espírita, mas não tem nem, isso não tem nem o que se falar a respeito. Todos os grandes reveladores, os grandes vultos da humanidade, a maioria deles foram médiuns, praticamente todos médiuns, e médiuns com alta intensidade de mediunidade. Isso desde as mais remotas eras da humanidade. Então, a mediunidade é universal e não é espírita. Não consigo uma explicação convincente na codificação a respeito do porquê dos animais também sofrerem deficiências físicas ou problemas adquiridos durante a vida. Qual a explicação? É porque não entendeu nada no espiritismo, porque o espiritismo é claro com relação a isso. O animal não sofre porque não tem consciência de si próprio quando deixa o corpo. A consciência do animal em relação ao corpo é quando o corpo está em ação. Aí é a consciência a oriunda do próprio instinto. O animal foge quando ele se sente ameaçado, prevê a ameaça, porque ele tem consciência da sua individualidade por questões instintivas, mas não entendeu o espírito, não estudou, diz que não consegue encontrar na doutrina espírita, na codificação. A codificação tem tudo, não tem às vezes escrito lá com o nome que você conhece hoje. Como eu falei nesse último programa sobre o homossexualismo, não está escrito lá a palavra homossexual, mas tem na doutrina espírita todas as explicações para você entender o que é homossexualismo, se é certo ou errado, e o que se deve fazer em relação a isso. Está tudo explicado na doutrina. E está explicado na doutrina porque que os animais não sofrem. Lá está dito que eles não sofrem porque eles não têm consciência de si próprio quando deixam o corpo. Então não existe espírito de animal na erraticidade. Eles são utilizados pela espiritualidade superior encarregada disso, no mecanismo da natureza. Quando morre o corpo, a inteligência animal que está ali, ela é reutilizada quase que imediatamente. E lá ainda esclarece, não tendo tempo de se pôr em comunicação com nada e com nenhum outro ser. Então essa bobagem de que as pessoas... Eu tinha uma cliente que ela ia a um centro no Rio, que lhe foi indicado lá por Uberaba, lá no centro do Chico Xavier, para que ela frequentasse o Rio. Ela se associou lá, ela e uma outra senhora daqui, e ela uma vez foi lá, chegou lá, essa senhora que foi com ela daqui tinha uma mensagem do cachorro dela, que se comunicou lá, para quando ela chegou lá, tinha uma mensagem do cachorro. O próprio Chico Xavier achava que a cachorrinha, que ele tinha boneca, né? Que a boneca veio em espírito para ensinar uma outra cachorrinha que ficou no lugar dela quando ela morreu, para ensinar coisas que o Chico gostava. O Chico era totalmente ignorante em matéria de espiritismo. Ele foi um médium católico, ele não tinha nada a ver, ele foi explorado pelo movimento espírita, pela Federação Espírita Brasileira, mas não era, ele era católico, nitidamente católico, professamente católico. Então ele dizia, está escrito isso em livros dele, lindos casos, que a cachorrinha dele voltou. Ele disse, a cachorrinha, é a boneca que voltou para ensinar essa filhota a me coçar o peito e tal, que ela coçava o peito dele com o focinho, a outra. Então essa também fazia assim nele. É a outra, é o espírito da outra que está outra. Não existe isso, não existe. Quem estuda a codificação entende. E aí você tem que entender isso lá na frente. Por quê? Não é ficar... Isso são as bobagens que graçam, que existem no movimento espírita, no movimento de todas as igrejas, as pessoas quererem se fascinar com as coisas, quererem coisas assim mirabolantes, bizarras, místicas. Isso é bobagem. Então não encontrou na codificação porque não estudou a codificação. Isso está claro, nitidamente claro lá. Em torno da questão 590 e pouco, na 600 está dizendo que os animais não se comunicam porque não tem tempo. Inclusive, quem defende a tese dentro do movimento espírita de que animal se comunica, diz lá
Não, mas os espíritos disseram assim que são utilizados quase que imediatamente. Então, nesse quase, isso o próprio Divaldo Franco usa. Quase, nesse quase está aí o tempo. Na doutrina, e quem estuda a codificação vai ver que está escrito lá que os espíritos dizem claramente que um século dos nossos é um relâmpago na espiritualidade. Então vamos lá, vamos comparar uma coisa com a outra. Se um século é um relâmpago na espiritualidade, o quase significa o quê? Não existe, não é? Se um século é um relâmpago, o quase, que os espíritos lá dizem, quase que imediatamente, seria o quê? Nem um piscar de olhos, nem um pensamento, não é? Mas na mesma resposta em que eles dizem quase imediatamente, eles dizem não tendo tempo para se comunicar com qualquer outra criatura. Então não existe. Por isso que espírito, cachorro, galinha, gato não sofre. Eu não sei se a pessoa quis perguntar por que eles sofrem às vezes com doença, né? Porque eles estão num corpo. Isso é outra coisa. Isso é a inteligência do animal, porque o animal tem inteligência, tem espírito. Não é o espírito consciente, não é o espírito que age por conta própria, mas é uma inteligência que está ali em desenvolvimento, e você percebe isso no seu cachorro, no seu gato, no seu qualquer animal. Tem inteligência, e em muitos, muito avançada. Então aquela inteligência que está ali, ela não está ali sofrendo com a dor daquele corpo, não. É um processo de desenvolvimento daquela matéria-prima chamada inteligência. Agora, se o cachorro vai apanhar mais ou apanhar menos, sofrer frio, ou sofrer isso, ou sofrer aquilo, isso é um processo orgânico, biológico do planeta que se abate sobre aquela individualidade, aquela inteligência que está ali, mas sem que isso seja um tormento para aquela inteligência. É a matéria-prima que está no processo evolutivo. Tanto a matéria-prima biológica quanto a matéria-prima energética estão no desenvolvimento. Tem pessoas que acham que os cachorros de madame, eles têm evolução mais avançada do que os cachorros de rua. Não, pelo contrário. Os cachorros de rua estão desenvolvendo mais aquilo a que eles são destinados do que o cachorro de madame. Porque o cachorrinho que fica num pomponzinho, numa almofadinha, que dorme todo chininho, perfumezinho, estão descaracterizando a origem do animal. Solta ele na rua, ele deita em cima de um sapo morto para se feder, para ficar fedorento, porque é isso que ele gosta, para ficar fedorento, para se defender dos outros. Já viram o cachorro de rua atravessar sinal? Na faixa, para pedestre? Aqui no Suspiro, aqui por aqui está cheio. Passem aqui, observe. Parem nas. Que muito pedestre. Para na calçada e observe cachorro de rua. É difícil você ver um cachorro de rua atropelado. Não vê. Atravessa na faixa de segurança quando o sinal abre para o pedestre e fecha para o carro. Ele às vezes ainda dá uma olhada para ver se os carros param mesmo e ele atravessa. Observem isso. Estão se desenvolvendo. É a inteligência que está ali se desenvolvendo. É matéria-prima. Tudo no universo é matéria-prima para intelectualizar, para ser inteligência, para se individualizar, para ser humano com consciência e para ter livre-arbítrio. O que significa isso? A partir do momento em que essa inteligência assume por conta própria a evolução, ela deixa de ser gerenciada pela natureza. Aí passa a ser por conta própria. Não perde os instintos, não perde a regra da natureza para se manter, se preservar e sobreviver. Mas ela deixa de ser aquele processo de matéria-prima inteligente em evolução e passa a ser uma individualizada, humanizada, com consciência de si próprio, com senso moral do bem e do mal e com a potencialidade de progredir por conta própria. Aí é com a gente. É o nosso caso. Aí é com a gente. Não é mais com a natureza. Se nós precisarmos da natureza, ela funciona. Se nós tivermos um derrame, entrar em coma, um problema qualquer, quando puserem um bico na nossa boca, um bubu, uma seringa, nós vamos sugar. Isso é normal. As pessoas idosas ou as pessoas em coma, elas sugam. Isso é um instinto. Aí é um instinto. Aí o instinto volta a gerenciar as funções biológicas, orgânicas. Aí é um instinto. Se você está passando debaixo de um prédio de 30 andares e de repente você vê uma sombra sobre você, o sol lá em cima, e você vê uma sombra, você olha rápido para cima, aí você vê que é um piano que está caindo. Aí você olha, meu Deus, é um piano de cauda ou não? Espera aí, você faz isso?
Instantaneamente, você salta logo. Foi o quê? O seu raciocínio? Oh, não, é um piano de cauda. Não, não é nada. Você está caindo, tchum, você pula imediatamente, você não raciocina. Aí é o instinto. Está sempre funcionando. Ele está sempre presente. Se houver uma deficiência do raciocínio, da nossa inteligência individualizada, funciona o instinto. É a regra do universo. É a regra da preservação. Para tudo se preservar. Até o mineral. É um mineral, vegetal ou animal. E depois solta para o racional, sem perder as características da preservação, da individualidade. Pensem que aí a gente vai chegando nas conclusões. Isso é legal, isso é bonito. Isso aqui é rapidinho. Até porque... Uma pessoa que... Ela disse que essa é rapidinho para ela ler, né? De repente... Não é rápido. Uma pessoa em óbito no CTI, sem qualquer resposta, apenas ligada aos aparelhos. A família é avisada de que se ocorresse um milagre, este teria graves sequelas. A família, sem religião alguma, nada faz em termos espirituais, e após alguns dias a pessoa sai do coma sem sequelas. Explique-nos isso. Tudo é possível, desde que seja merecido e desde que esteja nas regras da natureza. Porque a própria ciência, o próprio conhecimento humano a respeito das coisas é muito relativo. É muito relativo. Há poucos dias agora vocês viram aí umas pregações mundiais a respeito do celular não dar câncer. Viram? Agora, matéria recente agora. Bobagem esse negócio de celular dar câncer. Há 3, 4, 6 meses atrás, vocês tinham outras informações. O celular é altamente cancerígeno. Quem usa demais o celular vai ter câncer no cérebro. Aí eu andei trocando, botando lá de cá. Eu uso sempre lá de cá. O canhoto normalmente usa assim. O destro usa assim. Então eu andei até trocando. Já estava até pensando em botar aqueles fios para você não botar o raio do celular. Agora já não. Agora já saiu aqui. Matéria dessa semana passada, ou retrasada, estudos ingleses, americanos, estão dizendo que não tem bobagem, não tem absolutamente nenhuma interferência com esse negócio de câncer. Então, a própria ciência, ela é oscilante, ela vai, ela volta. Então, dizer que não tem jeito, não tem solução, tem. Sueli contou um caso aqui de uma mulher que teve um diagnóstico de um exame e que ela tinha 4 meses de vida. Sim, linda. Ela falou, olha, e o que a mulher fez? Olha, eu tenho só 4 meses de vida. Eu vou aproveitar para nesses 4 meses eu fazer tudo de bom que eu puder. Vou acertar a minha vida com todo mundo, fazer as pazes, Pois bem, ela começou a fazer isso com tanta intensidade, com tanto amor, que ela durou 23 anos mais. Ela durou mais de 23 anos. Eu tenho um amigo que há uns 15 anos, mais ou menos, ou 20, ele teve um problema sério cardíaco, fez ponte safena, etc. E ele começou a tomar um remédio que nós, na época, muito sentidos com isso, penalizado, a gente sabia, ele não, que aquele remédio que ele tomava ia transformar o sangue dele em água. O sangue ia se transformar em água e ele ia morrer. Então era para 6 meses. Então toda vez que morria alguém que eu estava viajando, eu pensava assim, foi o Paulo. Aí quando eu vinha saber, não foi. Aí de repente, passado mais uns tempos, morria alguém do grupo, eu pensava assim, foi o Paulo. Uma vez eu cheguei em casa do sítio, aí vieram e falaram, pô, mas sabe quem morreu, minhas crianças? Eu pensei logo, foi o Paulo. Aí falou, não, foi o Arnoldo. Eu falei, o quê? Então eu levei uns 10 impactos até hoje, com mortes de pessoas que a gente não contava, e o Paulo está aí. Talvez vocês e eu vamos morrer primeiro do que ele. Ele tinha 6 meses de vida há 20 anos atrás. Ele está aí, firme, forte, fazendo até tudo que não deve, porque os médicos não podem fazer isso. Ah, sim, sabe como é que ele infartou, Dalgin? Ele infartou jogando bola. Ele estava jogando uma pelada, aquela turma de coroa, jogando pelada, todo mundo suando, transpirando. O Paulo começou a passar mal, começou a ficar meio branco, pálido, suando. Aí pegaram ele, botaram ele sentado, tinha um farmacêutico que estava lá, abanaram ele, e o time dele estava perdendo. Aí abanaram ele, jogaram água na cabeça e tal. Aí ele ficou mais ou menos, vai, não vai. Aí sabe o que fizeram? Pegaram ele e botaram ele no gol. Porque para ele não ficar correndo, porque ele estava no ataque, né? Mas ele estava tendo um ataque. Ele não estava no ataque, propriamente falando, ele estava tendo um ataque. Aí puseram ele no gol. Ele ainda jogou o resto da pelada, ele ainda ficou no gol, tendo um infarto gravíssimo.
E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, naquele dia, não procuraram médico, procuraram nada. Isso foi acho que num sábado. Na segunda-feira ele foi para Itaperuna. Ele ia para Itaperuna dirigindo. Ele, a mulher e tal, e um outro amigo também, que também iam junto, iam para Itaperuna. No caminho, ele começou a ficar zureta assim, o carro começou a entrar, saiu da coisa, parou no acostamento, aí correram, foram lá, aí é que levaram ele para o hospital. Ele já tinha tido um infarto naquele jogo, em que tiraram ele dali, do jogo, do ataque, e puseram ele no gol, e ali ele estava completando o raio do negócio. Moral da história, ele ia morrer em 6 meses, tem 20 e poucos anos, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Paulo está firme e forte aí. Se bobear, nós vamos morrer primeiro do que ele. Então, essa história de que só milagre, as pessoas chamam de milagre aquilo que não entendem. Mas tudo que acontece não é milagre, porque milagre, na acepção da palavra, seria contrariar as regras da natureza, as regras de Deus. As regras da natureza, não digamos Deus, a regra da natureza, porque isso é definido pela ciência. E, no entanto, quando acontece porque foi perfeitamente cabível dentro das regras da natureza, por uma série de fatores, porque às vezes é o fator espiritual que provoca o emocional, que provoca o dano físico, a lesão mais explícita biologicamente falando, organicamente falando. O emocional melhorando recupera, às vezes o biológico recupera o físico. Ah, sim, caiu uma mulher do 20º andar, não sei o quê, ou do 10º, né? Do 10º, caiu do 10º, né? Eu falei 20º, 10º não faz muita diferença. E grávida, não estava na hora dela. Tem gente que tropeça aí na calçada e cai e morre, quebra a cabeça e morre. Exatamente. Tu tem uma Mas diz que quem cai do alto assim, Machado, não importa muito a altura, não importa, é aquilo que você está falando agora, porque você cai do 20º andar, quando chega no 8º, ele fala, bom, até aqui tudo bem. Quando passa pelo 3º, ele fala, até aqui tudo bem, né? Só o problema é só quando chega embaixo, lá, que às vezes dá problema. Amorteceu a queda, foi uma árvore, né? Que ela caiu em cima da Bom, queridos, domingo tem mais, né? Domingo é o último também. Aí, se vocês tiverem alguma coisa que ficou faltando, queiram perguntar, a gente troca ideias aí. Não significa que eu seja dono da verdade, nem saiba tudo, não. Mas a gente procura desenvolver esses assuntos com essa lógica do Espiritismo. O Espiritismo nos dá uma lógica que a gente parte para Deus primeiro, coloque-se no lugar de Deus. Entenda que justiça de Deus é justiça mesmo, não é justiça do tribunal, não. É amor de Deus, não é amor de mãe, é amor mesmo, supremo. Bondade de Deus, igualdade de Deus. Então todas essas virtudes de Deus são extremamente em grau supremo, inatingíveis e não ultrapassáveis. E a partir daí, com essa lógica que o Espiritismo dá, a gente pode desenvolver qualquer tema, qualquer assunto, com simplicidade, com humildade, porque, como eu disse, a gente não sabe tudo, a gente trabalha isso nesses conhecimentos que a gente tem, né? Paz para todos e até a próxima.